Olá, queridos e amados irmãos, boa noite. Mais uma vez, nós estamos aqui no nosso encontro, sejam todos muito bem-vindos. Os irmãos que já entraram, os que vão entrar daqui a pouco. Hoje nós temos uma aula muito legal. E parte dessa aula eu vou fazer compartilhando a tela do dicionário Strong, né, que é a concordância que nós vamos estudar aqui hoje. Mas antes eu queria contar um pouco de história para vocês, né, por que é importante nós termos uma concordância na mão, por que essas ferramentas nos ajudam tanto. Então eu quero contar um pouco da história da Bíblia aqui para vocês, de forma rápida, para depois eu ensinar vocês na prática como manusear essa ferramenta. Antes de tudo, vamos orar para que Deus possa conduzir esse momento, como sempre nós fazemos, e que Deus possa abençoar nossas vidas, que seja um momento de muito crescimento para todos nós, né, para todos os irmãos que não conhecem essa ferramenta, e vamos orar para nós começarmos, amém? Jesus, nós te amamos, Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado, Pai, obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós, obrigado por estar conosco, obrigado, Jesus, por derramar o teu sangue. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos muito, obrigado por este tempo que o Senhor tem nos dado, a cada segunda-feira que nós nos reunimos aqui, a cada estudo, a cada tema, o Senhor tem enriquecido o nosso conhecimento, o Senhor tem expandido a nossa mente, e nós temos crescido muito espiritualmente falando. Te amamos, Jesus, queremos mais de Ti, queremos mais da Tua natureza, da Tua essência, para as nossas vidas. Transforma, Senhor Deus, a nós, transforma as nossas vidas, para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia, em nome de Jesus. Assim, Senhor Deus, nós oramos, te agradecemos e te bendizemos. Amém. Bom, vamos lá, irmãos, quero compartilhar aqui o material com vocês. Depois nós iremos para nossa aula prática. Cadê? Aqui. Bom, vamos lá, acredito que todos estejam vendo a minha tela. Então vamos para nossa aula de hoje. Bom, vamos lá. Como eu antecipei para vocês, né, hoje eu quero fazer uma aula muito interessante, muito prática, que eu quero ensinar vocês a como utilizar uma ferramenta de concordância bíblica. Via regra geral, a nossa igreja, nós utilizamos uma concordância chamada Strong, tá? Eu posso depois dar um pouco de contexto dessa ferramenta e por que ela é tão importante, tá? O seu nome está aqui. Essa é uma ferramenta em inglês, a palavra em inglês Strong quer dizer força, tá? Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, como utilizar essa ferramenta, porque ela é tão importante, e situações que abrem, né, a nossa mente para o estudo bíblico. Eu coloquei aqui como subtítulo, alcançando a exaustão das palavras bíblicas, porque esse é o intuito de quando nós utilizamos uma ferramenta como essa, uma concordância, um dicionário bíblico, a estilo da ferramenta do Strong. O nosso objetivo é alcançar a exaustão das palavras, ou seja, a palavra, qual palavra foi derivada dessa, qual é a raiz desta palavra, quantas raízes essa palavra tem, quantas vezes ela foi utilizada na Bíblia, ela foi utilizada no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em quais contextos essa palavra é utilizada, quantos significados existem para esta palavra, né? Então, tudo isso nós estamos buscando, analisando isso, nós estamos buscando a exaustão da palavra bíblica e não simplesmente nos prendendo àquela palavra ali, tá? E principalmente a tradução que nós temos aqui no nosso país, que é a tradução para o português. A Bíblia não foi escrita em português, daqui a pouco eu vou passar para vocês um histórico rápido sobre isso, tá? E por isso, é um pouco daí que vem a necessidade de nós utilizarmos ferramentas assim, tá bom? Antes de nós entrarmos aí no tema de por que é necessário usar uma ferramenta Strong, né, uma ferramenta como essa, ou uma concordância, eu quero contar um pouco de história aqui para vocês, sobre a Bíblia, tá? Porque tem muitas pessoas que olham e dizem assim, poxa, mas será mesmo que eu tenho que usar ferramentas assim? Será que faz sentido? Isso aí não é uma perca de tempo? O que isso vai agregar? Por que eu tenho que utilizar esse tipo de coisa? E aí, se você não analisar a história da Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, por exemplo,
você vai ficar achando que essas ferramentas não são necessárias, tá? Mas essas ferramentas são de extrema importância para quem quer estudar a Bíblia, e não só ler a Bíblia, mas quem quer estudar a Bíblia e chegar numa exaustão das palavras, do quantitativo de significativos que cada palavra tem, você não consegue fazer isso se você não tiver uma ferramenta dessa nas mãos, tá? Então eu quero contar um pouquinho da história da Bíblia aí para vocês, tá? Eu vou indicar um livro para vocês, eu vou postar esse livro na nossa comunidade. Esse livro se chama Como a Bíblia Chegou Até Nós. Eu ganhei um livro desse, um livro físico desse, né? Assim, quando eu comecei na igreja, nós não éramos da Igreja do Verbo e nem da Christ Gospel, nós ainda éramos de uma outra denominação, e um grande amigo meu, ele me deu esse livro físico, e foi um livro que me ajudou muito e abriu muito a minha mente para entender, numa linha do tempo, como que a Bíblia chegou nas nossas mãos da forma que nós temos hoje, né? Então, esse livro ele é muito prático, muito didático, muito histórico, né? Tem muita história desse livro, então eu recomendo todos lerem esse livro. Eu vou disponibilizar uma via em PDF, uma via digital para vocês na nossa comunidade. Esse livro tem 200 e poucas páginas, é um livro curto, e eu tenho certeza que vai agregar muito aí na vida de cada um de vocês, tá? Mas, por exemplo, de onde nos veio a Bíblia, né? Como podemos ter certeza de que só os livros certos foram incluídos na Bíblia? Porque, para quem não sabe, existiram vários escritos, inclusive de apóstolos, tá? Que não entraram na canonicidade, né? Não se tornaram canônicos da Bíblia. Quer ver o que é canônico? Eu não trago definições de palavras aqui, porque você pode colocar no Google e você vai ter. Hoje tem inúmeras inteligências artificiais, ferramentas dessas que te trazem essa resposta. Mas canonicidade é aquilo que se deu para os livros que formaram a Bíblia, porque eles eram feitos como um cano, né? Um canon, essa é a palavra. Então, eles eram rolos, né? Veja quando Jesus, acho que Lucas capítulo de número 5, a Bíblia diz que Jesus chega na sinagoga e ele pega o livro do profeta Isaías e ele abre o rolo, né, do profeta Isaías. Então, no início, a Bíblia não era um livro como o que nós temos hoje, tá? Bem compacto, vários livros dentro de um livro que você carrega para onde você quiser. Então, eram vários rolos, que aquilo era chamado canon, e os livros que integraram a Bíblia, eles foram chamados de canônicos. E como nós temos certeza de que só os livros certos foram incluídos? Porque, como eu estava dizendo, existiram vários escritos, principalmente no início da igreja, né? Por exemplo, Paulo, ele escreveu no mínimo 2 cartas à igreja de Filipenses, a carta que nós conhecemos, e uma outra carta antes, ele escreveu, ele mesmo diz, olha, como da primeira vez que vos escrevi, né, ele deixa isso registrado na carta aos Filipenses. Então, por que essa primeira carta não se tornou canônica e a segunda se tornou, né? Quando Paulo escreve aos Coríntios, né, o que nós conhecemos de primeira carta era provavelmente a segunda vez que ele estava escrevendo para a igreja de Corinto, e aquilo que nós conhecemos como 2 Coríntios, provavelmente era a 4ª vez que Paulo estava escrevendo a igreja de Corinto. Então, sem contar os apócrifos, né, isso eu vou citar aqui, os livros apócrifos, aqueles que não são considerados como inspirados na Bíblia, pelo menos pela igreja protestante e pelos judeus, o judaísmo. Por que esses livros não entraram? A Bíblia contém erros. Quais são as cópias mais antigas da Bíblia de que dispomos, né? Como podemos ter certeza de que o texto da Bíblia não foi mudado ao longo dos anos? A palavra mudado ali, né? Ou não foi mudando, né? Também pode ser, ao longo dos anos. Porque há tantas traduções da Bíblia, e qual delas devo usar? Essas são apenas algumas das muitas perguntas importantes acerca da Bíblia, cujas respostas precisam ser apresentadas pelos cristãos. É claro que eu não vou conseguir responder todas essas perguntas aqui. Esse é um painel só para te chamar a atenção, tá? Para você começar a pensar sobre as questões da Bíblia. E o livro que eu vou indicar, esse livro trata de todos esses assuntos aqui na sua íntegra, então por isso se faz muito importante vocês, depois dessa aula, lerem esse livro, tá? Vou disponibilizar, assim que nós finalizarmos essa aula, vou disponibilizar esse livro para vocês. Se chama Como a Bíblia
a introdução, como a Bíblia chegou até nós, tá? Como a Bíblia chegou até nós. Esse livro estará disponibilizado para vocês, ok? Bom, primeira coisa, né? Vamos partir do básico aqui. Vou falar um pouquinho aqui sobre isso, embora eu estou preparando uma pessoa, né? Uma pessoa aqui da nossa igreja de Goiânia, para nos dar uma aula aqui nessa comunidade. Essa aula deve vir aí mais para frente, sobre a Bíblia. Hoje eu quero tocar em pontos sensíveis, mas de forma bem macro, numa visão de um quadro grande, e essa pessoa, esse irmão aqui da igreja, é teólogo também, e eu convidei ele para dar uma aula aqui para todos nós sobre o tema da Bíblia, mas eu não posso falar sobre concordância bíblica sem entrar aí um pouquinho sobre a história da Bíblia com vocês, tá? Então, divisões da Bíblia, a Bíblia se divide em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Kelvin, quem foi que dividiu isso? Jesus dividiu o Novo e o Antigo Testamento? Não, quem dividiu a Bíblia assim foi Paulo, tá? Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele fala sobre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, e é daí que sai a questão da Bíblia ser dividida em duas. Quando Jesus vai citar aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, ele cita Moisés, os profetas, até mesmo porque quando Jesus estava aqui na Terra, isso em torno do ano 30, 31 depois de Cristo, ele não tinha esse arcabouço de livros que nós chamamos de Novo Testamento, tá? Isso, de Mateus a Apocalipse, isso não estava escrito na Bíblia. Então, ele não tinha nas mãos todo esses escritos, tá? Então, ele só tinha aquilo que nós conhecemos de Antigo Testamento. Então, ele se refere às Escrituras, a Moisés, aos profetas, né? Então, Jesus se refere assim, tá? E Paulo que divide entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele, assim como o Novo, ele pode ser compreendido por quatro grandes partes, tá? A lei, que é formada pelos 5 primeiros livros da Bíblia, depois vem os livros históricos, que são 12 livros, depois os livros poéticos, de Jó a Cânticos, e depois a parte dos profetas, que são 17 livros. E nessa parte dos profetas, a gente pode dividir ali entre profetas maiores e profetas menores. Kelvin, por que existem os profetas maiores e os profetas menores? Os profetas maiores foram maiores do que os menores? Os profetas maiores, eles são mais importantes do que os menores? Não. Simplesmente é classificado teologicamente assim, porque os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles profetizaram mais em quantidade e também em maior tempo, tá? Do que Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os menores, eles profetizaram em menor quantidade, menos profecias, e um tempo menor. Por isso que eles são chamados de profetas menores. Vocês podem ver isso até nos livros, né? Os livros são menores. Exceto aí o livro de Oséias, salvo engano, Oséias tem aí 12 capítulos, salvo engano, mais ou menos o que tem Daniel. O restante são livros de 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, né? Então, é daí que vem. E do outro lado da tela de vocês, aqui do lado direito, nós temos a figura do Novo Testamento. Esse é mais conhecido, também é conhecido em 4 grandes partes. Os evangelhos, 4 evangelhos, um único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, a contrário do Antigo Testamento, que tem 12 livros históricos. E depois vem as epístolas, né? As epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, a epístola de Tiago, as epístolas de João, a epístola de Judas, tá? Porque nós cremos aqui na nossa igreja que Paulo escreveu Hebreus, então aí nós temos as epístolas, né? Ou então as cartas, das quais nós conhecemos, e a quarta grande divisão, nós chamamos de profecia, ou livro profético, que é o livro de Apocalipse, a mesma figura que nós temos no Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, tá? Então, 4 grandes partes no Antigo Testamento, 4 grandes partes no Novo Testamento, para você ter aí uma noção básica do que é a Bíblia, tá? E um pouco de contexto aí de como que a Bíblia é formada. Ainda que existam razões de ordem divina, né, para dividirmos a Bíblia em 8 partes, a insistência cristã é que as Escrituras devem ser entendidas
tendo Cristo no centro, baseia-se nos ensinos do próprio Cristo. Cerca de 5 vezes no Novo Testamento, Jesus afirmou ser ele o próprio tema do Antigo Testamento. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, qual é o tema? Cristo. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, qual é o centro da Bíblia? Jesus, tá? E ele mesmo destaca em 5 oportunidades que ele é o tema, ele é o próprio tema do Antigo Testamento. E o texto que mais me impacta, o texto que mais me chama a atenção, por isso que eu deixei ele pintadinho de vermelho aqui, é João capítulo 5, 39, tá? Depois, se vocês puderem ler esse texto novamente, quem sabe você já leu ele, mas não com esta ótica, Jesus diz ali que Moisés escreveu acerca dele, e se os fariseus estudiosos ali não crescem em Moisés, eles não poderiam crer também em Jesus, tá? Então, esse é um texto que me chamou bastante atenção. Diante dessas declarações, é natural que analisemos essa divisão das Escrituras, ou seja, em 8 partes, né? 4 no Antigo Testamento, 4 no Novo, por tópicos sobre o aspecto do seu maior tema, ou seja, qual é o maior tema da Bíblia? Jesus. Então, veja, o Antigo Testamento dividido em 4 partes, o Novo Testamento também dividido em 4 partes, e tendo como centro Jesus, a lei, fundamento da chegada de Cristo, a história, preparação para a chegada de Cristo, a poesia, o anelo, né, o selo pela chegada de Cristo, a profecia, né, os livros proféticos, profetas maiores, profetas menores, a certeza da chegada de Cristo, os evangelhos, a manifestação de Jesus, né, ou seja, Jesus já em carne, Atos, a propagação de Cristo, quando os apóstolos saem para pregar Jesus, epístolas, a interpretação e aplicação de quem é Jesus, por isso que quando você vai crescendo, né, e você começa pelos evangelhos, quando você chega nas epístolas, você tem uma compreensão melhor e maior de quem é Jesus. E o Apocalipse, a consumação em Cristo, ou seja, tudo termina em Cristo. Tudo começa com um fundamento, que é Jesus, através da lei, tá, mosaica. Poxa, mas a lei fala de Cristo? Sim, 100%. E depois do final, a consumação de quem é Cristo, tá? Então, você tendo as 2 grandes partes da Bíblia, dividida em 4 etapas, e essas 4 etapas apontando todas elas para Cristo. É claro que isso aqui é um resumo, né? E para você entender todos esses detalhes, você precisa fazer um estudo mais afinco da palavra de Deus, tá? Mas hoje nós estamos falando aqui de algo mais básico, mais subliminar, então tá aí para vocês, ok? Capítulos e versículos, tem muita gente, né, que acha que a Bíblia sempre teve os seus capítulos e os seus versículos, né? Mas vejam que isso é bem para cá, né, bem para o nosso tempo, né? No início, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, isso foi feito para facilitar a tarefa de citar as Escrituras. Olha, Filipenses capítulo 3, versículo 10, Paulo diz que quer conhecer mais Cristo, então fica mais fácil para você citar as Escrituras e as pessoas checarem o que você está escrevendo. Isso foi feito por quem? Isso foi feito por Stephen Langton, que foi um professor da Universidade de Paris, e mais tarde ele se tornou um arcebispo, tá? Ele dividiu a Bíblia em capítulos em 1227 depois de Cristo. E depois, né, Robert Stephanus, um impressor também parisiense, ele acrescentou a divisão em versículos em 1551, né? Enquanto que Stephen tinha feito só capítulos, depois veio Robert e colocou também os versículos. E a primeira Bíblia publicada de forma completa, dividida entre capítulos e versículos, só foi publicada em 1553, tá? Com a tradução em francês. Felizmente, estudiosos judeus, né, graças a Deus por isso, desde aquela época, eles adotaram essa divisão de capítulos e versículos também para o Antigo Testamento, tá? Ou seja, validando esse trabalho, entendendo que isso facilita bastante a citação das Escrituras e o estudo também das Escrituras Sagradas. Bom, entrando um pouquinho com vocês sobre inspiração divina, porque esse é o ponto pelo qual livros foram considerados canônicos ou não. É claro que eu não estou falando daquilo que eu falei, citei sobre Filipenses, Paulo ter escrito pelo menos mais de uma vez, Coríntios, Paulo ter escrito pelo menos mais de 2, 3 ou 4 vezes, né? Eu não estou falando que os escritos de Paulo não entraram na Bíblia por não serem canônicos, tá? Tiveram outros fatores também, tá?
mas isso fica claro para nós. Então, entrando um pouco aí sobre inspiração divina, qual texto é inspirado, qual texto é não inspirado, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Embora a palavra inspiração seja usada apenas uma vez no Novo Testamento, 2 Timóteo capítulo 3:16, quem é da nossa igreja, eu vou usar um termo aqui, está cansado de ouvir isso, mas nunca nós cansamos de ouvir a palavra de Deus, tá? Esse é o texto pelo qual Paulo diz que toda escritura é inspirada divinamente, tá? Ou divinamente inspirada. Então, a palavra inspiração, ela aparece apenas uma vez no Novo Testamento e também apenas uma vez no Antigo Testamento, que é em Jó, capítulo 32, tá? Processo pelo qual Deus permite, né, ou transmite, perdão, sua mensagem autorizada ao homem, né, e é apresentado de muitas maneiras. Paulo escreveu a Timóteo dizendo, toda escritura é divinamente inspirada e é proveitosa, em algumas traduções diz apta, né? Veja, toda escritura, Paulo está dizendo, é apta para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, o livro de Gênesis é apto para isso, Êxodo nos ensina, Números nos ensina, Levítico nos ensina, Deuteronômio, e por aí vai, até o livro de Apocalipse. Em outras palavras, o texto sagrado do Antigo Testamento foi soprado por Deus, né, entre aspas, e por isso dotado da autoridade divina para o pensamento e para a vida do cristão, tá? Então, inspiração divina aí. E aqui tem outro texto que eu confesso para vocês que não conhecia, e revisitando aqui os meus estudos, principalmente do meu livro que eu indiquei para vocês, o livro de como a Bíblia chegou até nós, eu me deparei com o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Olha o que texto o Pedro diz. Pedro não usa a palavra inspiração, né? Inspiração só foi utilizada por Paulo a Timóteo, mas olha o que ele diz. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, ou seja, escrever a Bíblia nunca foi a vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito. Ou seja, em outras palavras, os profetas eram homens cujas mensagens não se originavam de seus próprios impulsos, mas foram sopradas pelo Espírito. Pela revelação, Deus falou aos profetas de muitas maneiras, isso está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo aqui é que, de fato, a Bíblia foi inspirada por Deus, homens escreveram, porém, homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito, tá? Então, é mais uma prova de que a nossa Bíblia, a nossa Santa Palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ou pelo Senhor. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma linha do tempo, tá? A Bíblia foi escrita ao longo de 1.600 anos, isso começou aproximadamente em 1.500 anos antes de Cristo, pelo primeiro escritor da Bíblia, que foi Moisés, assim nós cremos, tá? E a Bíblia foi escrita também na Ásia, e ela também foi escrita na Europa. Quem foi que escreveu essa Bíblia na Ásia, Kelvin? Paulo escreveu, né? A Ásia Menor, então, as igrejas, né? As 7 igrejas, por exemplo, da qual Jesus escreve as 7 cartas, né? Que João, ele simplesmente transcreve aquilo que Jesus está falando, esses escritos também foram feitos na Ásia, né? Na Ásia Menor. Éfeso era uma cidade que se localizava na Ásia Menor. Paulo visitou essa cidade, implantou uma igreja, escreveu para essa igreja, escreveu de Éfeso para outra igreja. Roma, por exemplo, é uma cidade que nós conhecemos até hoje, né? Roma está na Itália. Então, Paulo escreveu dessa cidade. Então, parte da Bíblia também foi escrita na Ásia e na Europa. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, é o best-seller mais vendido e mais traduzido para todos ou quase todos os idiomas do mundo, tá? O Novo Testamento, lógico que nessa linha do tempo está aqui o ano 1 depois de Cristo, e ela finalizou basicamente em 100 depois de Cristo, com o escrito de João, que foi o livro do Apocalipse. João escreveu o Apocalipse em meados de 95, entre 93 e 95, salvo engano, depois de Cristo, tá? Então, veja, a Bíblia começou a ser escrita em 1500 antes de Cristo e terminou em 100, aproximadamente, depois de Cristo. Ao longo de 1.600 anos, esses textos que hoje nós temos na mão, ou nós temos num aparelho celular, um iPad, ou algo assim, um aparelho eletrônico, foi necessário 1.600 anos para isso ser escrito.
Aqui, também nessa linha do tempo, trouxe aqui, né, uma divisão entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é formado por 39 livros, essa é a Bíblia protestante, ok? Não sei se tem alguém católico aí nos acompanhando e nos ouvindo, então essa é uma Bíblia protestante, e o Novo Testamento tem 27 livros. Por incrível que pareça, tem muita gente que acha que a diferença entre a Bíblia protestante e católica está no Novo Testamento, né? Mas não. A Bíblia católica e protestante, se tratando de Novo Testamento, ela é igual, idêntica, os mesmos livros, o mesmo escrito, tá? Agora, o Antigo Testamento é que muda. A Bíblia católica escolheu 7 livros a mais. 7 livros? Deixa eu ver. 7 livros, se não me engano, 7 livros a mais do que a Bíblia protestante, tá? Na verdade, foi a Bíblia protestante que retirou alguns livros que foram considerados por Lutero, que foi considerado como o principal homem da reforma protestante. Ele questionou escritos desses livros, e aí, a partir de então, a partir dessa data, a Bíblia protestante passou a ter 39 livros, e a Bíblia católica permaneceu com o seu mesmo quantitativo, tá? Ok? Então vamos para frente. Os livros apócrifos, tá? Eu não poderia deixar de passar sobre isso aqui, para que você possa entender o que são os apócrifos, e aqui você vai ter uma ideia do que tem na Bíblia católica e o que não tem na Bíblia protestante. O âmbito mais crucial de desacordo a respeito do canon, né, já falei um pouco sobre essa palavra aqui, o canon, que era os caninhos, né, a Bíblia era toda enroladinha. O canon do Antigo Testamento, entre os cristãos, é o debate sobre os chamados livros apócrifos, né? Apócrifos vem de uma palavra grega que, no sentido, livro não inspirado ou falso, tá? Claro que se você for buscar a etimologia da palavra, muito provavelmente você não vai encontrar isso aí, mas trocando em miúdos, assim, num português bem claro, o que o protestantismo considera é que esses livros não são inspirados. Por não serem inspirados, ele traz uma falsidade sobre Deus ou sobre as coisas de Deus, tá? Em suma, esses livros são aceitos pelos católicos romanos como canônicos, né? Esses apócrifos são aceitos pelo catolicismo e rejeitados pelos protestantes e pelos judeus, tá? Uma parte do judaísmo considera, sim, esses livros, mas não na sua plenitude. Há 15 livros chamados apócrifos, nem todos os 15 estão na Bíblia católica, tá? 14 se a epístola de Jeremias se unir a Baruque, eu já vou mostrar para vocês um quadro, vocês vão entender, como ocorre nas versões católicas. Com exceção de 2ª Esdras, esses livros preenchem a lacuna existente entre Malaquias e Mateus, né? Quem nunca ouviu falar aí que entre Malaquias e Mateus passaram 400 anos, algumas Bíblias antigas, quando finalizava Malaquias ali, as Bíblias tinham 4 páginas em branco, né? Você passava assim, você ficava perguntando, poxa, mas qual que é o sentido de ter 4 páginas em branco aqui entre Malaquias e Mateus? É porque cada página representava 100 anos, então, ou seja, era um sinal de que Deus deixou de falar com o povo, com os homens, durante 400 anos. Então, esses livros, esses apócrifos, o segundo motivo pelo qual eles são considerados como apócrifos é porque Deus não falou com o homem nesse período, e aí esses escritos foram datados desse período de 400 anos entre Malaquias e Mateus. Como Deus não falou com os homens, subentende-se que não deveriam haver escritos nesse período, tá? Então, para preencher aí essa lacuna. Bom, entendendo um pouquinho aqui sobre os livros apócrifos, quais são eles, né? Todos eles estão aqui. A gente pode ter alguém do catolicismo, ou pode ter alguém que veio da Igreja Católica, né? E está mais acostumado com esses nomes do que aqueles que nasceram numa igreja protestante, ou que nunca foram da Igreja Católica e já entraram direto numa igreja protestante. Tem aí para vocês todos os 15, tá? Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Tobias, Judite, 1º Esdras, 1º Macabeus, 2º Macabeus, Baruque, Epístola de Jeremias. O catolicismo, ele une essas duas aqui. Tá? Não era o de Esdras, só um minuto. O de Esdras, não.
Peraí, deixa eu pegar só a borrachinha aqui. Deixa eu voltar para minha canetinha. Eles unem esses dois aqui, ó, Baruque e Epístola de Jeremias. Segundo livro de Esdras, adições no livro de Esther, oração de Azarias, né, ou primeiro, o Cântico dos Três Jovens, Susana, Bel e o Dragão, tá, e oração de Manassés. Então, aqui tem um pouco dos livros para vocês, tá, daquilo que é apócrifo, e vocês entenderem aí qual é essa situação e qual é essa diferença, tá? Os livros que não são considerados inspirados por Deus. Falando um pouquinho para vocês aí sobre formação bíblica, né? A formação bíblica de todos os livros que temos atualmente, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, se deu ao longo de vários anos, como vocês viram. Reuniões de líderes religiosos eram realizadas para avaliarem principalmente a inspiração divina de todo arcabouço textual que se tinha na época. Essas reuniões foram conhecidas ou eram conhecidas como concílios ou grandes concílios, né? E aqui eu trouxe alguns para vocês, né? Um dos principais que nós temos é o concílio de Hipona, ok? Esse concílio aconteceu depois, lógico, né? Depois da vinda de Cristo. Então, eu tenho aqui concílio de Hipona. Esse concílio, se discutiu nesse concílio a inspiração de textos, inspiração de livros, aquilo que era considerado inspirado ou não inspirado, que é um exemplo, assim, clássico daquilo que era considerado inspirado ou não inspirado. Um exemplo clássico era se medidos pela questão das profecias, né, ou alguma situação espiritual. Por exemplo, tem um livro desses considerados apócrifos aqui, salvo engano, é o livro de Tobias, se eu não me engano, depois posso até confirmar isso para vocês. Esse livro ensinava uma questão espiritual que Deus condenou. Então, como que vai ter dentro da palavra de Deus algo que Deus condena com instrução de fazer, né? Então, esses concílios, essas reuniões, elas eram montadas, é claro que nem todos aqui era para isso, tá? Por exemplo, o concílio de Nicéia, o concílio de Trento, não foi para esse objetivo, eu só estou citando alguns concílios para vocês, mas o concílio de Hipona, né, particularmente falando, foi um concílio aonde se deu a avaliação da inspiração divina. O texto é inspirado, né, dado o arcabouço textual, ou seja, virou febre, né? Todo mundo queria escrever acerca de Jesus, todo mundo queria escrever acerca das coisas de Deus, todo mundo queria escrever cartas, né? Igual o que nós temos hoje, todo mundo quer fazer live, todo mundo quer fazer podcast, e aí você tem várias, né? E aí, dado um certo momento, eles olharam e falaram o seguinte, ó, vamos lá, vamos organizar essa bagunça aqui, né? Vamos ver que é livro inspirado, que não é. Então, essas reuniões, elas foram conhecidas como concílios, tá? Então, nós tivemos o concílio de Hipona, o concílio de Cartago, foi logo depois do concílio de Hipona, foi para avaliar algumas questões textuais, tá? O concílio de Nicéia também é um concílio muito conhecido, tá? Muito famoso. E, quem sabe, o mais famoso de todos é o concílio de Trento, tá? Depois, vocês podem pesquisar aí sobre esses concílios, o que foi discutido na íntegra. O livro que eu indiquei para vocês, que vou postar na comunidade daqui a pouco, fala sobre todos esses concílios aqui, tá? É muito importante vocês terem esse conhecimento bíblico, ok? Bom, traduções bíblicas para nós entrarmos na aula prática. Irmãos, a Bíblia ela não foi escrita em português, tá? Tem muitas pessoas que não entendem isso, ok? A Bíblia, originalmente, ela não foi escrita em português. Quais foram os idiomas que a Bíblia foi escrita? O Antigo Testamento, esse AT aqui, ó, é um código para Antigo Testamento, e aqui é uma contração de Novo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito originalmente em hebraico e alguns textos em aramaico. Por exemplo, o livro de Daniel, salvo engano, Daniel capítulo 10, tem alguns textos em aramaico, tá? O próprio Jesus falava em aramaico, né? Jesus, eu acredito que Jesus falava pelo menos 3 idiomas, tá? Hebraico, de nascença, ele nasceu judeu e obrigatoriamente falava hebraico.
embora ele passou uma parte da infância dele bem pouco, mas ainda bebê, né, no Egito, depois ele foi para Nazaré. Jesus falava grego koiné, muito provavelmente, que era o grego de bairro da época, é um grego bem informal, tá? E Jesus também falava, eu creio que Jesus falava em aramaico, porque o próprio texto de Mateus, né, traz algumas coisas que Jesus fala em aramaico, e aquele texto tem que ser muito bem estudado, viu, pessoal? Vocês que vão ter acesso aí a como estudar na Bíblia, no dicionário Strong, prestem bastante atenção naquele texto, porque Deus nunca abandonou Jesus, e por conta de um erro de tradução do texto de Daniel, usando o texto de Daniel, você consegue fazer esse paralelo em aramaico, e você percebe que a Bíblia, Jesus horas nenhuma diz, Pai, porque me abandonou. Deus não abandonou Jesus em momento algum, tá? Nós já estudamos sobre isso na nossa igreja, tem estudos aí no YouTube, depois se você tiver curiosidade de saber sobre isso, o que de fato Jesus diz ali em aramaico Pai, para esta causa me deixaste. Então, ou seja, ele já sabia que ele seria deixado ali deixado no sentido de colocado ali naquele lugar para morrer, tá? Mas, de fato, Deus nunca abandonou Jesus. Por que isso é importante? Porque tem um hino muito conhecido no Brasil que diz, Deus Pai o abandonou, né? E, de fato, Deus nunca abandonou Jesus. Veja tanto que é importante essa questão que eu vou entrar daqui a pouco com vocês. Então, originalmente, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico e alguns textos em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê, Kelvin? Jesus é judeu, falava em hebraico, hebraico é o idioma de todo o povo judeu, e por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Simplesmente pelo fato de o idioma grego, à época, ele era um idioma muito conhecido, então muitas pessoas falavam grego, principalmente o grego koiné. Então, era muito mais fácil a propagação do Evangelho de Cristo, a propagação do Novo Testamento, se ele fosse escrito em um idioma praticamente universal. Por exemplo, hoje nós temos a figura do inglês, né, que é um idioma universal. Se você fala inglês, você se comunica basicamente com o mundo inteiro. Então, o grego era mais ou menos o que se tem da figura do inglês, tá? Então, por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Kelvin, eu posso estudar o Novo Testamento em hebraico? Você deve estudar, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? E tem muita gente que me pergunta, mas por que vocês estudam o Novo Testamento em hebraico? Simplesmente pelo fato de o Antigo Testamento escrito em hebraico. Se o Novo Testamento é a revelação do Antigo Testamento, se eu tenho ele em hebraico, fica muito mais fácil de eu compreender. Fica muito mais fácil de eu entender. Se o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento, e eu começo a ver esse Novo Testamento pelo idioma hebraico, é muito mais fácil enxergar o Novo Testamento, ou seja, Jesus, no Antigo Testamento, estudando através do mesmo idioma. E não tem nenhum erro, pelo menos na nossa visão, nenhum erro teológico, didático, ou algum erro acadêmico nesse sentido, tá? Até mesmo porque a Septuaginta, já falando aqui sobre as traduções, a Septuaginta nada mais é que a tradução do Antigo Testamento para o grego. Ou seja, uma Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, escrita em um único idioma. Se fosse errado nós estudarmos o Novo Testamento em hebraico, logo a Septuaginta não poderia ter edificado tantas vidas, a Septuaginta não poderia ter transformado a vida de tantas pessoas, de tantos estudiosos, tá? Então, é super válido estudar o Novo Testamento em hebraico, e existem Bíblias, inclusive naquela ferramenta que eu passei para vocês na semana passada, para vocês baixarem. Naquela ferramenta lá, você consegue ter Bíblias do Antigo Testamento, do Novo Testamento em hebraico. Então, veja, olha, a Bíblia originalmente foi escrita em hebraico, aramaico e grego, e depois começaram as traduções desses textos, né? Então, aqui tem umas mais famosas, tá? A Bíblia é o livro mais traduzido no mundo, é o livro mais vendido no mundo, né? Então, uma das traduções mais famosas é a Septuaginta e a Vulgata. Por que, Kelvin? Porque a Septuaginta, é aquilo que eu já disse, é a tradução única, num único idioma, né? É a primeira vez que foi traduzido a Bíblia em um único idioma, então foi traduzido o Antigo Testamento para o grego, e aí o Novo Testamento já era escrito em grego, se tornou uma única Bíblia, isso foi conhecido como Septuaginta, e a Vulgata
foi a tradução, muito provavelmente, tá, da Septuaginta, claro que analisando textos hebraicos, analisando textos gregos, mas é a tradução para o latim. Então foi conhecida como Vulgata, tá? Depois nós temos as Bíblias aramaicas, as Bíblias siríacas e afins, Bíblias gregas, tá? Bíblias latinas, por exemplo, a Bíblia em espanhol, a Bíblia mais conhecida em espanhol é a Reina Valera, é uma Bíblia latina, tá? Aqui na América Latina se usa basicamente, né? Por que a gente sabe disso? Porque a gente tem algumas igrejas na América Latina. Então, as igrejas da América Latina, elas usam basicamente a versão Reina Valera, tá? E depois nós temos ali várias traduções para o inglês mais antigo, o inglês mais moderno, e também não poderia deixar de colocar aqui as traduções para o português. Falando um pouquinho sobre tradução, porque aí nós vamos entrar na aula prática lá que eu quero mostrar para vocês, a primeira pessoa que traduziu a Bíblia para o português foi o senhor chamado João Ferreira de Almeida, né? Tem muitas pessoas que usam essa tradução bíblica. Kelvin, essa é a melhor tradução que existe? Não sei, tá? Eu não uso essa tradução, eu uso a tradução da King James, é uma Bíblia em inglês, que foi traduzida para o inglês, tá? E vou explicar um pouquinho do histórico daqui a pouco. Mas isso não é uma crítica para quem usa a versão Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida. É simplesmente uma tradução que eu não consigo lidar, ok? É uma tradução que eu não consigo compreender as palavras. Então, eu tenho algumas dificuldades com a tradução de João Ferreira de Almeida. Isso também não é uma crítica ao senhor padre, porque ele foi padre, João Ferreira de Almeida, tá? Não é uma crítica a ele. Salvo engano, João Ferreira de Almeida era holandês, e depois ele veio morar em Portugal, depois de alguns anos, e por isso ele traduziu a Bíblia para o português. Na verdade, ele não conseguiu terminar o seu projeto, tá? Isso tem no livro lá Como a Bíblia Chegou Até Nós, e uma pessoa que trabalhava, acho que ele era secretário dele, salvo engano, ele terminou de fazer a tradução, mas os créditos foram dados todos para João Ferreira de Almeida. Nenhuma crítica a João Ferreira de Almeida, foi um homem extremamente importante na história do Brasil, principalmente. Poxa, ele traduziu a primeira versão para o português, essa versão teve vários erros, ele mesmo veio corrigindo algumas coisas, né, de tradução. Você vai ver nesse livro aí que eu vou fornecer para vocês. Mas ele foi uma figura extremamente importante para a evangelização, principalmente do Ocidente, e se tratando do nosso país, né? Porque, pensa se nós não tivéssemos uma Bíblia em português, nós estudaríamos uma Bíblia latina, numa Bíblia somente em inglês, então teríamos uma certa dificuldade para propagar o Evangelho de Jesus, principalmente no nosso país, se nós não tivéssemos uma Bíblia em português. Então, eu tenho total respeito pela pessoa de João Ferreira de Almeida, porém, eu gosto de usar outros escritores, por exemplo, a Bíblia King James, tá? King James significa Rei Tiago. Esse rei, ele, em um dado momento, que tinha diversas milhares de traduções bíblicas e muitas controvérsias, muitas situações, principalmente em relação à inspiração bíblica, inspiração do texto da palavra. Esse rei chegou e falou o seguinte: olha, pessoal, a gente precisa resolver essa situação aqui, né? Vamos organizar as ideias, vamos organizar as coisas, e ele determinou que fizesse uma tradução. Por que a Bíblia da tradução João Ferreira de Almeida, ela tem algumas situações que você lê e não consegue entrar na sua mente? Veja, a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, depois ela foi passada para a Septuaginta, da Septuaginta foi feito para a Vulgata. João Ferreira de Almeida perdão, para passar a Bíblia para o português, ele fez uso muito da Vulgata e da Septuaginta, que já era traduções do original. Ele fez texto do original? Sim, claro. Ele era um conhecedor de hebraico e de grego. Não sei o nível que ele era conhecedor, ok? Mas ele era conhecedor de hebraico e grego. Porém, basicamente, ele se usou das traduções do texto original. Então, por isso que ele mesmo e esse rapaz que veio depois dele, até hoje existem, né, revisões sobre a Bíblia de João Ferreira de Almeida.
muito pelo fato de encontrarem erros de tradução. Já a Bíblia King James, ela basicamente foi traduzida do hebraico e o grego para o inglês de forma direta. Então, se você tem uma tradução de forma direta, a sua chance de ter algo errado, ela diminui, né? A probabilidade, ela diminui ali, tá? Então, por isso que eu gosto mais da tradução da King James, e também ela é uma leitura que entra na minha cabeça, não sei explicar, ok? Mas é uma tradução que entra mais na minha mente. Kelvin, eu preciso comprar a Bíblia King James? Não, pode ter a sua Bíblia, pode continuar com a sua Bíblia. Agora, se você quiser aprofundar em textos, conhecer mais da Bíblia, compre Septuaginta, compre King James, tenha João Ferreira de Almeida, tenha léxicos do grego para interlinear do grego para o português. Eu tenho um interlinear ali do Novo Testamento, depois eu posso até mostrar para vocês. E físico, né? Tem ele digital também. Tá? Então, por que eu dediquei bastante tempo aqui sobre traduções bíblicas? Porque agora eu vou mostrar para vocês como que nós usamos uma ferramenta ou uma concordância strong, tá? Uma ferramenta para você estudar. Por que, Kelvin, eu preciso de uma concordância para entender a Bíblia? Não basta apenas ler? Pessoal, depois de todo esse histórico que eu dei aqui, né? Várias traduções, inspiração, textos em hebraico, textos em grego, você que quer estudar mais a palavra de Deus, ter uma profundidade maior, você não vai conseguir fazer isso apenas lendo, ok? Deus inspirou homens a ter ou produzir esses materiais para nós. Eu não estou falando que nós não temos que confiar no Espírito Santo para iluminar a nossa mente, para que nós possamos entender algo. Às vezes você vai ler um texto e a inspiração, perdão, inspiração não, a iluminação de mente, a iluminação que o Espírito Santo vai dar na sua mente vai ser tão grande, mas tão grande, quem sabe vai ser mais profundo do que uma concordância. Ponto. Só que a concordância é uma ferramenta que vai te ajudar a compreender melhor os textos da palavra de Deus. E por que nós direcionamos isso para o dicionário Strong? Por que nós fazemos isso, né? Porque o dicionário Strong é a única ferramenta no mundo, é a única concordância no mundo que codifica as palavras, tá? As palavras que começam com a letra H, no código do Strong, é uma referência ao Antigo Testamento, dos textos que foram escritos em hebraico. E os códigos que começam com a letra G são as palavras do Novo Testamento que foram escritos em grego. Eu já vou explicar isso para vocês, tá? Fazendo aí uma aula na prática, ok? Então, vocês, né? Eu espero que vocês todos tenham baixado lá o dicionário Strong, que eu indiquei vários aí na semana passada. Eu uso uma ferramenta, eu já vou compartilhar ela aqui para vocês, tá? Vou compartilhar a tela do meu telefone celular. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu já tinha testado. Deixa eu voltar aqui para a aula de vocês. Eu já tinha testado isso aqui antes, então eu vou compartilhar aqui a tela do meu telefone celular para que vocês possam, assim, terem acesso a uma aula, ok? Eu acredito que vocês já estão vendo a minha tela. Então, você que tem o dicionário Strong na sua tela, abra ele, por favor, no seu celular, tá? Eu uso essa ferramenta aqui, ó, que tá a primeira ferramenta do lado esquerdo, escrito eSword, tá? Essa é uma ferramenta excelente para quem quer estudar a Bíblia. Aqui você vai ter um arcabouço de Bíblias aqui dentro desse aplicativo, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar todos eles para vocês, mas todas essas são ferramentas. Veja, essa é uma versão da Reina Valera, 1960, é uma Bíblia em espanhol, tem aqui algumas Bíblias em português, Bíblias em inglês, então é muito importante para quem quer estudar a Bíblia ter uma profundidade dessa. Então eu vou entrar aqui nesse aplicativo, esse Word, que tem um Ezinho aqui, né, na marca, e uma espada no meio, tá? Sword significa espada em inglês.
E aqui nós temos, eu vou abrir aqui, ó, como que eu abri a Bíblia? No canto superior aqui, você vai ver como se fosse um livro aberto, né? Uma página em branco, uma páginazinha em branco, e outra páginazinha com alguns escritos, assim. Isso é a Bíblia, tá? E aí nós temos os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. Eu vou pegar aqui, só a título de exemplo, Mateus, já está pintado ali de vermelhinho, capítulo 1, versículo 1. E aqui eu tenho os textos da palavra de Deus, ok? Percebam que aquilo que eu disse sobre o código G e o código H, você consegue perceber isso facilmente. Por exemplo, a palavra aí, ó, The Book. Esse aplicativo, ele só disponibiliza o dicionário com os textos em inglês, tá? Existem outros aplicativos que disponibilizam em espanhol, mas o dicionário Strong, você não vai encontrá-lo no idioma em português, apenas espanhol e inglês. Para quem não tem ou não quer ter o digital, você pode ter o físico também, ó. Esse é o dicionário Strong físico, tá? Mas veja o tamanho dele, ó. Ele é um dicionário gigante, tá? Então, ele é muito grande mesmo, e aí você vai ter ele. Eu tenho ele de forma física, essa aqui é uma versão em espanhol, tá? Concordância, exaustão da Bíblia. Então, para quem gosta mais do papel, da folha, você tem essa opção, e para quem é mais digital, né, mais eletrônico, você tem ali a parte do aplicativo. Então, por exemplo, algumas informações básicas aqui. Kelvin, eu baixei o aplicativo, mas eu não tenho a Bíblia King James ainda, ou pelo menos o dicionário Strong. Como que eu faço para incluir? Nessa tarjeta azul em cima da tela, você vai ver que na metade da tela está escrito KJV+, tá? Isso é uma contração do nome King James Version, ou seja, a Bíblia King James. E esse mais, todas as vezes que você vê um mais na frente de uma Bíblia, do nome de uma Bíblia nesse aplicativo, isso é um sinal de que essa Bíblia tem o dicionário Strong. De novo, todas as vezes que você vê o sinal do mais na frente do nome de uma Bíblia, quer dizer que essa Bíblia tem o dicionário Strong. Então, eu vou clicar nesse KJV+, e aqui tem todas as Bíblias que eu estudo, ok? Todas as Bíblias que eu quero ter aqui no meu aplicativo. Então, veja, lá embaixo, ó, eu tenho, tá escrito em inglês, tá? Mas eu vou falar para vocês em português. Então, você tem lá, hebraico do Novo Testamento, ó, eu vou clicar nele e vocês vão ver, tá vendo? Ó? E essa é uma Bíblia em hebraico, que tem o Novo Testamento. Hebraico, para quem não sabe, se escreve da esquerda para a direita. É diferente, né? O português é da direita para a esquerda, hebraico da esquerda para a direita. Por isso que o nome Mateus está do lado direito, tá? Então, aqui, claro, isso aqui é uma profundidade maior, eu entendo, mas aqui você consegue estudar o Novo Testamento em uma versão hebraica. Veja, eu tenho aqui, ó, hebraico, vou marcar aí para vocês, ó, hebraico, OT é de Antigo Testamento, tá? Old Testament, e esse plus, esse mais aí que está aí na frente, quer dizer que é uma Bíblia que tem o Antigo Testamento com o dicionário Strong. Então, são textos em hebraico, e na frente de cada palavrinha tem o código, ó. Então, eu vou pegar a primeira palavra aqui, por exemplo, ó, no início criou Deus os céus e a terra. H853, eu vou clicar aqui, e ele já vai trazer para mim o significado desta palavra. Daqui a pouco eu vou caminhar direitinho com vocês, tá? Mas só a título de exemplo. Quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia? Qual é o significado dessa palavra segundo a concordância Strong, tá? Então, é assim que funciona. Bom, voltando lá, eu tenho aqui, ó, a Bíblia. João Ferreira de Almeida, veja, olha, Almeida corrigida. Eu tenho a João Ferreira de Almeida atualizada. Ó, veja que se eu não tiver o maisinho na frente, ele não traz para mim os códigos. Se eu não tenho os códigos, logo eu não tenho o dicionário Strong. Eu não vou conseguir estudar as palavra por palavra codificada daquela tradução daquela palavra, tá? Então, voltando aqui, ó, versão King James, até está escrito aí, ó, Strong's Numbers, né? Então, os números Strongs, ou os códigos Strongs, tá? Então, vou voltar aqui. E aí, Kelvin, como que eu faço para ter todas essas Bíblias?
na tarja azul, em cima, né, você vai ver do lado esquerdo que tem um mais lá, ou seja, você quer adicionar Bíblias ao seu arcabouço aí. Você clica nesse mais, espera um pouquinho, ele vai fazer o download de N Bíblias, tá? N versões, e você pode fazer a versão. Veja aqui, olha, ele tem até uma versão com apócrifos, tá? A versão King James com os livros apócrifos, por exemplo, né, que eu acabei de falar. Então, assim, tem N Bíblias, algumas tem o cadeado, né, que não são acessíveis, mas tem aqui inúmeras Bíblias, várias Bíblias que você pode baixar e você pode começar a estudar aí, fazer os seus estudos, tá? Então, explicando como fazer o download da Bíblia. Como que eu faço para fazer o download? Simplesmente, você clica aqui em cima da Bíblia e lá em cima do lado esquerdo está transferir. Se você clicar em transferir, ele vai fazer o download dessa Bíblia e ela vai vir aqui para essa lista, tá? Para essa lista aqui. Essa aqui é a lista que eu tenho, são as Bíblias que geralmente eu estudo. Então, você pode colocar aí a Bíblia que você quiser, a versão que você quiser, tá? Bom, dito isso, Kelvin, eu quero ter mais um dicionário além do Strong. Como que eu faço para ter isso? Você vai vir aqui, ó, desculpa, embaixo, na tarja embaixo, está escrito assim, ó, Bíblia, comentário, referência, hoje e mais. O mais na minha, porque minha tela é pequena, estou pela tela do celular. Se você estiver numa tela de um iPad, por exemplo, pode ser que o seu espaço é maior e ele já vai trazer para você. Eu vou clicar nesse mais para ele apresentar as outras opções e você vai clicar nessa opção aqui, ó, léxico, tá? Você vai clicar nessa opção léxico, porque você vai ter mais de uma concordância. Eu quero estudar no dicionário Strong, mas eu quero estudar também em outras concordâncias, para ver o que outras pessoas explicaram acerca dessas palavras, o significado dessas palavras. Se você clicar em léxico, você vai ver que na tarjeta azul, lá no meio, está escrito Strong. Se você clicar nela, eu uso Broad Driver Briggs, é um dicionário, tá? É uma concordância. Eu uso a concordância Strong, eu uso a concordância da própria King James, e eu uso a concordância de Tyre, porque traz as definições das palavras gregas. Qual é a diferença entre Brown Driver Briggs e Tyre? A diferença é que Brown Driver Briggs, ou BDG, ele traz a definição das palavras hebraicas. Então, quando você abrir o Antigo Testamento, você vai ter o significado segundo Strong e vai ter o significado segundo Brown Driver Briggs. Você vai poder comparar ou complementar o seu estudo. Porque, às vezes, Brown Driver Briggs vai trazer coisas a mais do que o Strong não vai ter do significado da palavra. E aí você vai poder complementar o seu estudo, tá? Isso aqui não é para um substituir o outro, é um para complementar o outro. Já o dicionário Tyre, ele tem só as palavras gregas. Veja que até o nome está escrito, ó, Greg Definitions, e o outro é Hebrew Definitions. Então, veja, um define as palavras hebraicas e o outro define as palavras gregas, tá? Retornei, irmãos, tá tudo certo. Só teve alguém que queria participar dessa aula aqui, tá, minha menina? Bom, então aqui, os irmãos têm os léxicos, tá? Kelvin, eu quero ter mais do que esses três. Mesma coisa, você vem aqui na tarjeta azul no canto superior esquerdo, no mais, e aí você pode ter
alguns outros, tá? Eu gosto desses três, para mim são os três melhores. Para mim o Strong é o melhor a nível mundial, e os outros dois, Tyre e Broad River Briggs, também são excelentes, então eu acabo que só mexo com os três, tá? Então, voltando aqui na parte da Bíblia, tá? Voltando lá em Gênesis 1, como que eu faço agora para estudar através desse dicionário, Kelvin? Muito fácil, pessoal. Esse negócio é muito simples, não tem nada de um bicho de 7 cabeças, tá? É claro que quanto mais você vai aprofundando, mais conteúdo você tem, mais complexo fica para estudar as palavras, tá? Mas, no primeiro momento, isso não é um bicho de 7 cabeças. Por exemplo, o texto que está na tela para vocês é Gênesis 1:1. Então, in the beginning, God created, perdão. Ou seja, no princípio, Deus criou. Perceba que não são todas as palavras, mas algumas palavras, elas têm um código na frente, tá? De novo, por que é H, Kelvin? Porque está te mostrando que essa palavra é uma palavra hebraica, tá? Se tivesse um G aqui, essa palavra seria uma palavra grega. Por exemplo, vamos voltar lá. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Veja que agora o the book, na frente da palavra book, tem G 976. Então, está indicando para você que esta é uma palavra grega, tá? Então, vamos estudar... primeiro vamos estudar uma palavra hebraica, tá? E depois vamos estudar uma palavra grega. Não vai ter tanta diferença assim por ser grego ou hebraico, mas eu quero mostrar isso para vocês. Então, a palavra aqui, no princípio Deus criou. Poxa, eu quero ver que palavra hebraica era essa, né? Que aqui foi traduzido no inglês para criou, e nas nossas Bíblias também, no português é a palavra criou que foi traduzida, mas no hebraico, qual é esta palavra? Simples, é só você clicar nesse código H1254, que é o código que está à frente da palavra, tá? Essa é uma regrinha para você entender também. O código está direcionado à frente da palavra. Veja que a palavra God está com o código H430. É a palavra que foi utilizada para Deus aqui. Elohim. Não foi a palavra Yehová, como nós vemos lá em Êxodo, capítulo 6, quando Deus se apresenta como Deus Yehová. E Deus diz a Moisés, olha, eu me apresentei como Elohim e El Shaddai, tá? Para os seus pais, mas a você eu me revelo como Yehová. São palavras hebraicas diferentes, que têm significados diferentes, mas que às vezes na nossa Bíblia está escrito Senhor ou Deus, e se você simplesmente ler essa palavra, de uma forma simples, na sua cabeça vai ser a mesma palavra. No nosso português, sim. Mas no hebraico, essas palavras são diferentes e possuem significado diferentes, aplicação diferente, conotação diferente. Então, veja, em Gênesis 1:1, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus, ou Deus criou, no nosso português pode estar Deus. E eu vou achar que a palavra lá é Deus. Só que no hebraico, essa palavra é Elohim. Então, veja, essa palavra, o código dela é H430. De novo, só o dicionário Strong codifica as palavras, tá? Nenhuma outra concordância codifica as palavras. Kel, por que na sua tela tem o Broad River Briggs, então, com o código dessa palavra? Porque eu unifiquei os léxicos, tá? Eu unifiquei as concordâncias para vir em uma só. E aí ele acaba trazendo isso para mim. Essa é uma facilidade do aplicativo, que você não vai ter isso no seu livro físico, tá? Eu respeito quem gosta do livro físico, não é uma crítica, mas algumas funcionalidades e algumas facilidades você não vai encontrar no físico. Você só vai ter isso no seu aplicativo eletrônico, no seu aplicativo digital. E aí, o Broad River Briggs, ele vai trazer o significado dessa palavra. Veja, é uma palavra plural, número 1. O número 2 é uma palavra intensa no plural e mediana no singular, né? Então, essa é a definição do Driver Briggs. Aqui, agora, a tela vai dividir, tá vendo? Ó, esse traço aqui, ó, ele está dividindo a tela, então ele está mostrando para nós que agora o Broad Briggs ele já trouxe o significado, e agora ele vai trazer outra informação. Qual é essa outra informação? Ele vai trazer o total de ocorrências dessa palavra na Bíblia.
Ou seja, essa palavra Elohim, ela foi utilizada 2.605 vezes na Bíblia, tá? E ele traz referência por referência aonde essa palavra foi utilizada. Veja, em Gênesis, ó, depois pulou para Êxodo, depois Levítico e por aí vai. 2.605 vezes esta palavra foi utilizada na Bíblia. Ou seja, a palavra God é a primeira tradução da palavra Elohim. Agora vamos ver se essa palavra Elohim tem outra tradução a não ser God. Deixa eu passar aqui. Ó, gods, no plural, ela foi utilizada 216 vezes. Aonde? Gênesis 3:5. Ah, Kelvin, eu quero ver em Gênesis 3:5. Se você clicar aqui, ó, em Gênesis 3:5, vou marcar aí na tela para vocês. Se você clicar nessa referência, ele já vai abrir para você Gênesis 3:5, tá? Então, desculpa, eu acho que ficou aqui com um delay. Aí, beleza, agora deu. Então, ele já vai abrir para você a própria referência e você vai conseguir estudar, você vai conseguir ver esse texto, a aplicação desse texto, tá? Desta palavra, essa palavra Elohim, sendo utilizada lá, tá vendo? For God, ou seja, para Elohim ou para Deus, foi utilizado aí esta palavra nessa referência. E por aí vai, ó. Judas, essa palavra também hebraica, Elohim, ela é traduzida também como Judas, ou seja, algo relacionado a juízes, tá? E foi utilizado em Êxodo 21:6, Êxodo 22, tá? Great, angels, veja quanta riqueza tem no idioma hebraico. Esse idioma, irmãos, é um idioma muito rico, é muito diferente do nosso idioma. Aqui não é uma crítica para o idioma português, tá? Eu não estou fazendo um descaso aqui. Eu só estou querendo dizer que o idioma hebraico, ele é muito rico na sua ramificação, na sua disposição, na raiz das palavras. Ele é um idioma muito rico. E Deus escondeu, presta atenção no que eu vou dizer aqui, ó. Deus escondeu mistérios, Deus escondeu tesouros acerca dele, acerca da natureza dele, de quem ele é, dentro desse idioma, chamado o idioma hebraico. Por isso que pessoas que estudam esse idioma, que levam à exaustão da palavra, que investem tempo fazendo o que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Buscando em concordâncias, eles conseguem ter, pessoas que fazem isso, conseguem ter um domínio melhor da palavra de Deus, uma profundidade melhor da palavra de Deus. Eles conseguem encontrar tesouros dentro da palavra de Deus que outras pessoas não conseguem, simplesmente porque essas pessoas estudam o idioma, eles buscam profundidade, enquanto que outras só apenas leem a Bíblia. Só ler a Bíblia é errado? Não, é maravilhoso. Deus já salvou ao longo da história da humanidade várias pessoas que simplesmente leram a Bíblia. Mas, se você quer encontrar tesouros dentro da palavra de Deus, você tem que seguir alguns caminhos, e um deles é o que eu estou dando para vocês aqui hoje, tá? Veja quão rico é esse idioma, quão rica é essa única palavra hebraica que eu estou dando aqui para vocês, que eu peguei aqui aleatoriamente, que foi a palavra Elohim, que é um dos nomes pelos quais Deus é conhecido. E Elohim, El Shaddai, Yehová, esses são nomes pelos quais Deus se faz conhecido ou pelos quais Deus se apresentou à humanidade. Se Deus se apresentou por esses nomes, é porque ele quer se revelar. Se ele quer se revelar por vários nomes, é porque ele quer se revelar de várias maneiras. Veja, você vai aprofundando o seu conhecimento em Deus. Poxa, quando Deus se apresenta a Moisés como Yehová, o que Deus queria com isso? Por que ele não se apresentou como Elohim, como ele fez a Abraão? Deus estava passando uma mensagem. Deus estava ensinando algo. Deus estava se revelando de uma outra forma, de um outro lado, fazendo com que a sua criação o visse de uma outra forma. Esse é o segredo, tá? E essa ferramenta nos ajuda muito. Cheguei no dicionário Strong aqui, ó, veja, passou mais uma linha, cortou, né? E aí eu tenho o dicionário Strong. Aqui, ó, eu tenho as palavras originalmente escritas em hebraico,
Lembrando que hebraico se escreve da direita para a esquerda, tá? Então, a primeira letra em hebraico é essa aqui, ó. Deixa eu marcar ela aqui para vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir marcar. Essa aqui, ó. Cadê? Quero que esse negocinho prega umas peças na gente. Ah, não consegui marcar aqui pelo aplicativo, tá? Mas acho que todo mundo entendeu. E aí, o dicionário Strong, ele trouxe aqui, ó, o significado desta palavra. Poxa, Kelvin, mas esse negócio está em inglês, né? Pessoal, hoje nós temos muitas ferramentas que fazem, né, a tradução. Por exemplo, eu posso pegar um tradutor de texto aqui, simplesmente copiar esse texto, levar para um tradutor e pegar ali a tradução. Veja, esta palavra Elohim é um plural de H433. O que a ferramenta está te falando? Se você quer chegar à exaustão desta palavra Elohim, você precisa estudar o que é H433. Porque esta palavra Elohim, ela é o plural da palavra 433, tá? Por isso que é exaustão da palavra. Ou seja, deuses no sentido comum. Então, se Deus se apresentou a Abraão como Elohim, ele estava se apresentando como Deus plural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Se Deus se apresentou para Moisés como Yehová, ele estava se apresentando como aquele que é autossuficiente, porque a palavra Yehová significa isso, tá? Aquele que é autossuficiente. Veja, são palavras diferentes, significados diferentes, visões de Deus de forma diferente, tá? Deuses no sentido comum, mais usado especificamente no plural, para Deus Supremo, ocasionalmente aplicado em deferência aos magistrados, e às vezes como superlativo, anjos, excedente, deuses, Deus, grandes, juízes, poderosos. Veja, esta palavra, ela significa também juízes, anjos, por isso que aqui na ferramenta, ó, você vai encontrar a palavra anjos aqui, e foi utilizado esta palavra Elohim em Salmos 8:5. Juízes aqui, ó, que eu mostrei para vocês, esta palavra foi utilizada em Êxodo 21:6, Êxodo 22, de 8 a 9. Por que essa palavra Elohim foi utilizada ali? Por conta do seu significado, tá? Então, essa é uma facilidade. Kelvin, eu quero ver, então, o plural de H433. Se você clicar aqui, ó, nessa marcação que eu fiz aqui para vocês, pelo aplicativo, você já vai chegar em Eloá. Olha, então Elohim, esse final in, é um prefixo do hebraico, tá? Então, as palavras que terminam em in, significa que elas estão em plural no hebraico, ok? Essa é uma das regras de plural para o idioma hebraico. Então, ela é o plural de Eloá. E o que significa essa palavra Eloá, segundo o dicionário Strong, né? Perdão, segundo o dicionário Brown Driver Briggs, essa palavra significa Deus ou significa Deus falso, ou falso Deus. Por isso que a palavra falso Deus aqui está escrito com um G minúsculo, tá? Um Deus falso. Essa palavra Elohá, ela foi utilizada quantas vezes na Bíblia? Ela aparece 56 vezes na Bíblia, como Deus e como gods. Então, veja, aqui é um arcabouço de vezes, né, que ela aparece, tá, como Deus, e ela aparece apenas uma vez como gods, em Jó 36:2. Então, o que você pode fazer? Eu posso ir lá em Jó 36:2 e eu vou verificar, poxa, em qual contexto essa palavra foi utilizada, como que Deus falou com Jó, por que essa palavra foi utilizada assim? E você começa a exaurir o texto, a chegar à exaustão da palavra, se aprofundar dentro da Bíblia, tá? É assim que você faz, é assim que nós fazemos. E aí você chega aqui, ó, Eloá, tá? Veja, a segunda forma, né? Provavelmente um prolongo que veio de H410. Poxa, Kelvin, esse trem não vai ter fim, não. A palavra veio de H410 e ainda está falando para eu ver aqui, ó, se H430, né? Mas H430 é o que nós já estamos estudando. Então, a H410 é de onde ela veio. El. Veja, El. El também significa Deus, ok? Elohim, El Shaddai, né? Então, veja, a palavra El, quantas vezes ela é utilizada? E a palavra El veio da palavra H352, a Il. Estão vendo a riqueza do idioma, os mistérios que o hebraico tem? Parece que o negócio não tem fim, né? Ó, veja, depois ainda me leva lá para H193.
E aí você vai estudando, vai se aprofundando, vai olhando aonde essas palavras foram utilizadas, tá? É assim que nós estudamos através do dicionário Strong. Agora, pegando um exemplo aqui para nós caminharmos para o final, já são 9h20. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Vamos pegar aqui um texto do Novo Testamento. The book, ou seja, o livro, né, da geração de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão, né? Mateus tem muito essa visão de mostrar que Deus era rei, por isso que a genealogia dele começa em Davi, e diz que Jesus era filho de Davi, porque Mateus quer mostrar Jesus como rei, né? A figura do leão, leão da tribo de Judá. E aí vamos pegar aqui, por exemplo, a palavra Jesus. Esta é uma palavra muito boa para nós pegarmos aqui nesse estudo. Veja, a palavra Jesus, ela é o código G2424. Então vamos abrir aqui. Lessus, eu já estudei sobre esta palavra, e quem sabe vocês vão ter uma surpresa em relação a esta palavra, tá? Que é o nome Jesus, tá? Esta palavra, ela foi utilizada, você vai perceber que aqui não tem o Broad Driver Briggs, por quê? Porque o Broad Driver Briggs é apenas para as palavras em hebraico, tá? Aqui ele já começa com a quantidade de ocorrências que tem, tá? Então essa palavra, ou seja, o nome Jesus, foi utilizado no Novo Testamento em quantas vezes aqui? Deixa eu ver. 977 vezes essa palavra foi utilizada, tá? E aí aqui, ó, no dicionário Strong, você vai ter aqui o significado desta palavra, tá? E você vai perceber que aqui, ó, em casos raros, o dicionário Strong vai trazer uma comparação do que a palavra é no grego e o que ela é no hebraico. Inclusive, ele vai codificar, ó, ele vai trazer o código do que é o nome Jesus em hebraico. Isso aqui é muito grande. Isso aqui é valiosíssimo, tá? Por quê? Porque você começa a entender que o nome Jesus em hebraico já existiu no Antigo Testamento, tá? E o significado desse nome, ou a representatividade desse nome no Antigo Testamento, era nada mais, nada menos do que Yehoshua. E Yehoshua era o nome de Josué. Aquilo que é traduzido para nós como o homem que foi responsável por terminar a jornada do povo de Israel até chegar em Canaã, que é Josué em português, em hebraico, o nome Josué é Yehoshua. E Yehoshua é o nome de Jesus em hebraico. Se você estudar o nome de Jesus em hebraico, logo você vai descobrir que esse nome é Yehoshua, tá? E esse nome Yehoshua é o nome que é formado por 5 letras no alfabeto hebraico. Veja aqui, ó. Eu vou marcar para você aqui. Ó. Essas são as 5 letras que formam o nome de Jesus em hebraico. Quando você estuda o altar de ouro lá do tabernáculo, a maioria dos irmãos que já deve ter passado por esse estudo, você percebeu que aquele incenso era um incenso especial. Por que ele era especial? Porque ele não era um incenso puro. Ele era incenso puro com mais 4 essências, formando 5 essências para tornar ele especial. E aquele incenso, formado por 5 essências, aponta para o nome de Jesus. E não é o nome em português. É justamente esse nome aqui, esse nome hebraico. Yehoshua, que é formado por 5 letras. Então, cada essência daquilo que foi utilizado naquele incenso, cada essência daquele incenso, aponta para uma letra do nome de Jesus em hebraico, esse nome Yehoshua, e cada letra deste nome, formado por cada essência, representa aquilo que Jesus é na sua natureza. Por exemplo, Jesus é manso e humilde. Isso está representado por uma das letras do nome dele. Então, veja como isso é rico, tá? Voltando lá, aqui nós temos o nome Jesus, Lessos, né? O Lessos, em grego, agora já não é mais hebraico, tá? Aqui em grego. E agora veja, ó, agora nós temos aqui o dicionário Tyre, que é um dicionário que vai nos ajudar, um auxílio ao dicionário Strong.
E perceba que, olha quem se chamava Jesus, ó. Barrabás, aquele que estava preso, que as pessoas gritavam, solte Barrabás e prenda Jesus, o nome dele era Jesus Barrabás. Muito provavelmente quase ninguém sabe disso, tá? Mas esse dicionário Tyre, ele traz essa informação para nós. O nome Jesus significa Jeová é salvação, ou seja, Jeová é salvação, e Barrabás se chamava Jesus Barrabás. Veja como estudar através de léxicos, através de concordâncias, expande o seu conhecimento, expande a sua mente, te traz uma profundidade na palavra de Deus. E aqui, da mesma forma, você pode, está escrito em inglês, você pode copiar esse texto, levar para um tradutor simples do seu telefone celular e fazer a tradução deste texto para que você possa entender, né? E que você, se você não fala inglês, você pode entender aí através da tradução do texto, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu espero ter ajudado vocês a compreender e a mexer nessa ferramenta, manusear essa ferramenta, tá? Eu espero ter contribuído para que vocês possam, pelo menos, começar a ter contato com isso. Pelo menos comece, né? Às vezes você não vai conseguir manusear tão bem. Essa ferramenta eu já a uso há 3 anos, então acabo conhecendo um pouco aqui, mas eu deixo essa sugestão e essa dica e essa orientação e esse pedido, né, para vocês. Usem essas ferramentas, expandam o conhecimento de vocês, busquem, investe tempo, né, em conhecimento da palavra de Deus, para que você possa conhecer mais. Primeiro objetivo, conhecer mais sobre quem é Jesus, conhecer mais profundo a palavra de Deus, fazer com que essa palavra transforme a terra do seu coração. Nós acabamos de passar por um estudo, básico sobre crescimento espiritual, e crescer espiritualmente significa arar a terra do nosso coração, e nós conseguimos arar a terra do nosso coração através da palavra de Deus, porque ela rasga o terreno do nosso coração, ela faz sucos frescos, ela ara o terreno do nosso coração, para que a própria palavra também, como semente, né, ela venha a ser semeada no nosso coração. Então, busca de conhecimento para que você seja transformado, e, em terceiro caso, busca de conhecimento para que você possa nutrir alguém com conhecimento, para que alguém possa alimentar através de você, o conhecer Jesus através de você, tá? Então, essas são as orientações que eu deixo para vocês, tá? E nós vamos encerrar aqui com uma oração, essa aula de hoje. Vou disponibilizar o material para vocês, vou dar um brinde aí para vocês, que é o livro de Como a Bíblia Chegou Até Nós. Estudem esse livro não é da nossa igreja, tá? Não foi nossa igreja que criou isso aqui, tá, irmão? Não foi nossa igreja, não foi a Christ Gospel. Isso aqui é bem antes da igreja da Christ Gospel, tá? Dicionário Strong não fomos nós que criamos, isso é uma concordância utilizada a nível mundial. Muitas igrejas utilizam a concordância Strong, e a nossa igreja também utiliza para que nós possamos conhecer mais quem é Jesus e para que nós possamos ter mais profundidade na palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, vamos orar para nós finalizarmos. Jesus, nós chamamos, Senhor, obrigado, Deus, por este momento, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Grande é o Senhor, grande é o teu nome, e nós estamos aqui, Senhor Deus, para te conhecer mais a cada dia. Senhor, que esta aula possa ter um significado muito grande na vida dos irmãos, que eles possam começar, Senhor Deus, os seus estudos, que eles possam, Senhor Deus, em nome de Jesus, começar a utilizar essas ferramentas que o Senhor deixou para nós. O Senhor inspirou homens, o Senhor capacitou homens, mulheres, ao longo da história, para que pudessem criar ferramentas para que nós possamos estudá-las hoje, para que nós possamos fazer uso dessas ferramentas e conhecer quem é mais do Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos, encerramos aqui, para a glória e a graça do nome de Jesus. Amém. Show. Então,